Mais uma vez pedimos Tua bênção sobre nós, para que ao estudarmos a Tua palavra e nesta hora um panorama do Antigo Testamento, tenhamos compreensão, discernimento e que o Senhor abençoe professor e alunos para que haja o máximo proveito. Rogamos estas bênçãos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Bem-vindo, reverendo, Deus abençoe. Obrigado, reverendo Márcio. Agradeço o convite. Também, obrigado, reverendo Márcio. Agradeço o convite, também agradeço à igreja por esta oportunidade, poder com alegria ver este grupo aqui reunido. Sei que também isso será gravado e alcançará outras pessoas. Isso nos alegra muito saber do interesse no preparo da liderança das nossas igrejas, no empenho em conhecer mais sobre a palavra, mais sobre a teologia, mais sobre as normas e práticas da nossa igreja. Certamente essas coisas serão muito bem-vindas e creio em Deus que abençoarão a nossa igreja, a igreja de cada um de vocês. Vou caminhar rápido porque um panorama do Antigo Testamento em 2 aulas de 1h20 é algo impossível de fazer. Então eu vou fazer um panorama do panorama, tá certo? Então não posso perder nenhum minuto desse nosso encontro. Espero que nós tenhamos bons frutos. Tá? Antes de passar aquilo que trouxe para compartilhar com vocês, quero trazer apenas algumas reflexões, talvez aquilo que mais me toque no encontro como este, é estimular você a ler. Uma leitura que não é simples, que não é fácil. Tá? Se você pegar qualquer programa de leitura bíblica em um ano, você verá que o Antigo Testamento levará praticamente 3/4 do ano para ser vencido. E a questão não é apenas a quantidade de texto que tem, que já é bastante volumosa, mas a gente encontra muito frequentemente trechos mais difíceis de ler, por muitas razões. Tá? Razões de complexidade, razões de organização, razões de interesse, e essas perguntas, elas de alguma forma nos chamam a atenção para isso. E eu queria que você pensasse, nós estamos num grupo grande, não é possível conversar sobre isso, mas quais partes do Antigo Testamento você não leu? Você consegue lembrar a última vez que você fez uma leitura completa do Antigo Testamento? Por que algumas partes são mais difíceis? O que normalmente nos causa maior dificuldade de avançar? Normalmente, se você for parecido comigo, as partes que nos trazem um pouquinho mais de dificuldade está ali em Levítico. Quando chegamos, Gênesis e Êxodo, nós vamos bem. Começamos o final de Êxodo, a partir do capítulo 25, a coisa começa a dificultar e chega em Levítico, alguns não sobrevivem. Sei? Levítico e Números, alguns desistem ali. É aí que uma boa parte para de ler o Antigo Testamento, volta para o Novo Testamento e vamos em frente. Se você passou por essa parte, você vai reencontrar ânimo lá no final de Deuteronômio, chegando em Josué, aí nós vamos bem, Josué, Juízes, Ruth, Reis, ok, dá para aguentar um pouquinho de Reis. Esdras, Neemias são livros simples, né? Depois chegamos em Salmos, que beleza, maravilha. Provérbios, muito bem. Cantares, a gente não interessa muito, mas passa rapidinho, né? Chegou em Isaías. Mas ok, Isaías tem bastante texto que a gente conhece. Jeremias, aí se sobrou alguém, não vai mais, certo? Os mais fiéis, os mais empolgados, talvez com alguma, sabe aquela leitura que a gente desliga, certo? A gente não sabe muito bem o que leu na página anterior, mas vamos em frente assim mesmo. Chegamos em Ezequiel, pronto, porque Ezequiel começa a contar visões, Ezequiel começa a fazer, a trazer imagens, trazer figuras, e aí a gente não se acha nunca mais. O Antigo Testamento tem essa complexidade.
Mas além disso, da dificuldade de leitura, que é essa que estou descrevendo, o Antigo Testamento também nos traz um desafio que é hermenêutico, que é teológico. Ou seja, aquilo que importa para nós. Nós estamos lendo a história de um povo que viveu há 2, 3 mil anos atrás. O que tem a ver conosco? É por isso que Levítico é difícil de ler. Essas leis, que interesse tem esses reis, essas batalhas, essas guerras? A gente consegue fazer uma outra aplicação daquilo. As profecias. Então, nós nos deparamos com um desafio, que é um desafio ainda mais complicado do que o de ler. É o desafio de entender que o Antigo Testamento é a palavra de Deus para nós. Sim, foi escrita originalmente para o povo de Israel antes da vinda de Cristo. E uma função que o Antigo Testamento realizou foi preparar aquele povo para que pudesse receber o Messias. Mas se fosse isso, nós teríamos então descartado o Antigo Testamento e então passado a utilizar apenas o Novo Testamento. Falando nisso, não é difícil você encontrar esse tipo de proposta, mais claramente ou menos claramente. Mas não foi não foi esse o testemunho que os apóstolos deram sobre o Antigo Testamento. Paulo disse que aquilo que foi escrito para nós. Paulo disse que aqueles homens, o autor de Hebreus disse que aqueles homens foram heróis da fé, mas eles não alcançaram aquilo que estava sendo prometido para nós. Sempre o foco é aquilo que foi escrito para a igreja, foi escrito para o povo de Deus, e esse é um desafio que nós precisamos vencer, para que, ao compreender o Antigo Testamento, ao entender o que ele está fazendo em nós, sobre nós, então nós possamos tirar os benefícios que Deus estabeleceu para ele, para nós, através dele. É isso então que eu quero fazer nesses dois nossos encontros. Hoje eu quero falar mais da parte da organização, de entender e poder então acessar o Antigo Testamento de uma maneira um pouquinho mais iluminada, uma maneira que a gente consiga então se situar, né? Não se perder nas muitas páginas. E no nosso próximo encontro eu quero falar então sobre a teologia, sobre a importância e a maneira como nós devemos compreender o ensino do Antigo Testamento para nós. Muito bem, vamos falar de organização, vamos começar por aquilo que conhecemos. Se você já está há algum tempo na escola na igreja e frequentou a escola dominical, talvez nos últimos 10 anos, se você está nos últimos 10 anos, talvez você não tenha ouvido sobre isto. Mas se você já foi em algum curso preparatório, ou se você está há mais de 10 anos na igreja, certamente você já ouviu falar sobre esta organização do Antigo Testamento. A tradição cristã tem dividido o Antigo Testamento em 4 partes: o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos ou sapienciais, ou de sabedoria, e os livros proféticos. Tá? Ainda que essa classificação não tenha sido apresentada formalmente para você, é bem provável que você já ouviu dizer, seu pastor conhece, seu professor de escola dominical conhece, geralmente pessoas com mais de 10 anos na igreja. Esses grupos se dividem aqueles livros que nós conhecemos na ordem que temos na nossa Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, Pentateuco. Daí, inclusive, o nome. Tá? Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, livros históricos. Eles falam da história de Israel, desde a conquista da terra até o período depois do exílio. Voltaremos a isso depois. Livros poéticos ou sapienciais: Salmos, Provérbios, Jó, Eclesiastes e Cantares. E livros proféticos:
Profetas maiores, aí temos dois grupos, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, e profetas menores. Esse é difícil de lembrar: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Essa é a divisão, e essa divisão ela tem uma razão de ser e uma lógica de compreensão da natureza desses livros. Então, se você começar a fazer a sua leitura tendo essa estrutura na mente, você já ganhou uma certa visão que lhe permitirá organizar as ideias e saber o que esperar destes livros. No Pentateuco, nós temos os livros que foram escritos por Moisés. Eles vão trabalhar desde a criação do mundo até a morte de Moisés. Tá? Esse é o momento em que Israel está entrando na terra de Canaã, na terra prometida. É um marco na história de Israel. E então o contexto todo, desde o momento em que Deus prometeu a terra a Abraão e a seus descendentes, até aquele momento em que eles estão prestes a atravessar o Rio Jordão e entrar então propriamente naquela terra, tudo isso é descrito nos livros de Moisés. É um povo que está sendo formado. Então, conta-se a história deste povo, quem são os seus ancestrais: Abraão, Isaque, Jacó e José. Conta como Deus os resgatou, tirou ali do Êxodo, mas dá uma atenção especial para a organização deste povo como nação. Daí a importância das leis, daí a importância das organizações culticas, civis, morais e assim por diante. Então, esse material vai se dedicar muito a estas coisas, porque elas fazem parte da constituição de um povo. Se você trabalha na área do direito, terá que lidar com situações ou com textos tão complexos, ou talvez até mais complexos do que estes. Porque é próprio da lei, porque é próprio do direito, essas especificações, estas rotinas, estas fórmulas. E agora nós estamos falando daquelas que foram dadas por Deus para aquele povo de Israel. A partir daí começa a história de Israel como nação. E os livros históricos vão tratar desta história até o momento em que eles se dissolvem como nação e começa a mostrar o momento em que eles retornam a existir como nação. Tá? Então, são 12 livros que vão tratar dessa história, e ela é dividida assim, depois nós vamos também voltar a isso, mas ela é dividida assim: a conquista da terra, a instalação da monarquia, a divisão do reino, o exílio na Babilônia, a destruição do reino, o exílio da Babilônia e o retorno para a terra. O reino não é restaurado. Nas páginas bíblicas, nós terminamos o Antigo Testamento com Israel como um povo, morando na terra de Canaã, na sua própria terra, mas não tendo autonomia política. Tá? Então, eles não são independentes. Essa independência vai eventualmente acontecer num pequeno período entre o Antigo e o Novo Testamento, chamado período dos Macabeus, onde eles conseguem, por volta de 100 a 150 anos, esta independência política. Mas logo vem os romanos e essa independência acaba de novo. Então, nós terminamos o Antigo Testamento com o povo de Israel vivendo na terra, mas sob o controle de um povo externo, e começamos o Novo Testamento nessa mesma condição.
Tá? A única diferença é que o povo, na época em que termina, era um, e agora, na época que começa o Novo Testamento, é outro. Mas, do ponto de vista da condição do povo de Israel, nós estamos no mesmo patamar. Isso é interessante a gente observar quando está fazendo a leitura bíblica. Em seguida, nós temos os livros de sabedoria, ou livros poéticos. Estes são escritos de uma natureza diferente. Não são leis, isso está lá no Pentateuco, e nem é história, porque isso está nos livros históricos. Eles são livros que trabalham com a observação, com o estudo, às vezes de fatos concretos, como é o caso de Jó. Sim, Jó foi uma pessoa que sofreu em função de uma calamidade que se abateu sobre ele. Mas a história de Jó é bem curtinha no livro de Jó. Essa é outra parte que a gente costuma não ler, né? A gente lê o primeiro e o segundo capítulo de Jó e pula para o 40. Por quê? Porque a parte do livro que faz a reflexão sobre aquilo, a discussão, a gente pula. Pena para nós. Porque é justamente esta parte que é a parte que nos toca mais profundamente. Sabe? Por que isso aconteceu comigo? Sabe aquela pergunta, nossa, eu tenho me esforçado tanto e as coisas não estão dando certo? Sabe? Ele deve ter feito alguma coisa errada. Nada dá certo na vida dele. Isto é o livro de Jó. Coisas que acontecem comigo e com você. E que Jó, aqui com seus amigos, vão discutir entre si e depois vão ser orientados por um jovem sábio, apontado como Eliú, e depois pelo próprio Deus que vai orientar Jó. A restauração de Jó é aquilo que a gente pode saber de todos os crentes. Fique tranquilo, aconteça o que acontecer, se você é um filho de Deus, você vai ter 10 vezes mais, 1000 vezes mais, 1 milhão de vezes mais na vida eterna. O que nós precisamos aprender é como viver enquanto a vida eterna não chega. Esse é o livro de Jó. Salmos é mais, a gente já percebe isso e faz melhor uso. Nós encontramos ali diversos homens de Deus, principalmente Davi, expressando a sua relação com Deus, expressando aquilo que eles têm a dizer ou a ouvir de Deus por meio de cânticos, por meio de orações. Há alguma complexidade aí, provavelmente nós vamos voltar a isso na parte teológica, mas a gente consegue compreender, de uma certa forma, a função dos salmos. A gente perde um pouco da teologia dele, mas tudo bem, nós estamos apenas nos preparando para ler. E então, as tristezas, os temores, os confrontos são apresentados diante de Deus e, ao mesmo tempo, esse homem que confiou em Deus as suas lutas e as suas dificuldades vai, no momento seguinte, melhor dizendo, ele vai contar como esse Deus o abençoou, como esse Deus o ouviu, como esse Deus o socorreu e lhe trouxe a alegria. Fica muito mais fácil de ler Salmos do que ler Jó. Então é por isso, talvez seja por isso que a gente pule este livro. Daí então, nós vamos trabalhar com textos que têm uma natureza sapiencial, uma natureza de reflexão um pouco mais intensa. Provérbios, primeiro uma discussão geral sobre por que ser sábio é importante. Filho, presta atenção na sabedoria, ela vai te ajudar bastante em um monte de coisas. Está vendo? Aquele caso da mulher ali, aquilo é terrível. Quem anda por aquele caminho vai se perder completamente. E depois de fazer este incentivo, essa exortação a buscarmos a sabedoria, Provérbios vai começar a contar uma série de máximas. Aquelas que a gente costuma usar,
certo? Uma série de reflexões curtas a respeito de coisas da vida, sobre o trabalho, sobre os esforços, sobre as riquezas, sobre a nossa prática moral. Ele tem um propósito, sempre dizer que fazer a vontade de Deus é aquilo que nós devemos buscar e almejar. E ele nos dá a expectativa de que estas coisas normalmente são benéficas para nós. E digo normalmente porque a gente costuma usar provérbios não como reflexão, mas como lei. E se você usar provérbios como lei, você vai precisar voltar para Jó. Porque Jó disse: sim, eu tenho praticado a justiça, mas às vezes o Altíssimo tem outros planos para mim. E se você pulou o Jó, aí você vai ler provérbios de maneira complicada. Sim, eu espero que aquelas coisas aconteçam dessa forma. E normalmente acontece, a sabedoria está aí para mostrar isso. Mas é importante que eu saiba que aquilo que eu preciso mesmo é ter abraçado a sabedoria. O que vai acontecer, Deus sabe. Cantares, Eclesiastes vai trazer para nós uma reflexão sobre a vida. Se Provérbios tem um tom otimista, de que as coisas normalmente dão certo, Eclesiastes tem um tom pessimista, ou seja, tem tudo para dar errado. Tem tudo para dar errado. Sou eu e você envolvido, certo? E quando a gente está no meio, tem tudo para dar errado. Então, é isso que Eclesiastes faz. Ele olha para um outro lado da vida e diz: a vida é difícil, a vida é esforço, e é esforço normalmente vão. Tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente valoriza, tudo aquilo que a gente emprega, não serve. Então, percebe o que é a sabedoria, a literatura sapiencial? Essa reflexão, esse parar, sentar ali diante das suas tristezas, ou diante das suas vitórias, ou depois de você conquistar uma coisa extraordinária, você sentir que ainda não era aquilo que você estava buscando. Tem alguma coisa ainda faltando em mim. Isto é a literatura sapiencial. Para isso que ela foi escrita. Tá? O problema do sofrimento humano é alguma coisa que está ali sendo trabalhada de forma bastante intensa. E por fim, nós temos então os livros proféticos. Eles vão relatar a mensagem de Deus dada pelos profetas ao povo de Israel. Eles estão, depois nós vamos ver isso, circunscritos a um período mais específico da história, que é o período de declínio de Israel. Não que não havia profetas antes disto. Sim, sempre houve profetas em Israel. Mas agora, naquele momento de crise espiritual de Israel, o que esses profetas têm a dizer sobre a condição de Israel, como Deus enxerga aquilo, sobre o que Deus vai fazer com Israel rebelde, e sobre quais são os planos de Deus para o seu povo no futuro, nos interessam profundamente. Porque é olhando os profetas que nós vamos entender o que é que Deus acha dos nossos pecados, das nossas fraquezas. Sabe aquela coisa assim? A igreja está assim, ninguém faz nada. Sabe aquela discussão assim? Está todo mundo vendo que está errado, mas ninguém se resolve fazer. Todo mundo diz que ama a Deus, todo mundo vem no culto, mas na hora de fazer o trabalho, ninguém aparece. Bom, você sabe o que Deus tem a dizer sobre isso? Está lá nos profetas. Será então que Deus vai destruir tudo, vai acabar com a igreja, vai fazer com que a gente desapareça da face da terra? Bom, tem alguns castigos de fato, algumas coisas terríveis acontecem com pessoas que vivem assim, mas Deus não quer destruir o seu povo. Deus quer purificar e salvar. E Ele garante que ao final, aquela situação vai redundar num povo fiel a Ele. Não sei se maior ou se menor. Geralmente Ele diz menor. Normalmente, aqui nos profetas Ele diz, vai sobrar pouca gente. Mas vai sobrar gente trabalhada e recuperada por Deus. E Deus diz, eu vou buscar cada um.
Os profetas nos ajudam a entender isso e mostram que Deus fez. Mostram que Deus resgatou o seu povo, mesmo que ele não merecesse isso. Essas coisas então são essa é a primeira estrutura que eu quero que você guarde. Então, voltando só um minutinho aqui. Pentateuco, formação do povo de Israel. Históricos, a história deste povo, seus altos e baixos, o seu crescimento e ascensão, o seu declínio e destruição entre aspas, porque se eu li os profetas agora eu sei que não era uma destruição, mas era uma purificação. Você vai ler sabedoria e você vai ler poesia, por quê? Porque você precisa lidar com isto. Talvez você seja um justo, vivendo num lugar injusto. Talvez você seja um justo que está sofrendo. Talvez você seja alguém que seja muito bem sucedido, mas descobriu que o sucesso não é tudo na vida. E então, é preciso refletir enquanto caminhamos. E por fim, mais do que refletir enquanto caminhamos, é preciso ouvir a voz de Deus e saber o que Ele pensa de tudo isso. O que eu penso disso tem um impacto, tem um valor, mas é muito menor quando eu comparo com aquilo que Deus pensa de tudo isso. Mas uma outra maneira de entender, muito similar a esta, mas eu queria apenas registrar antes da gente avançar na questão do Antigo Testamento. Esta organização, como eu disse, apresentada é aquela que está nas nossas Bíblias. Mas o texto hebraico em si, a Bíblia hebraica, ou do modo como ela foi organizada originalmente, ela tinha uma pequena variação, que vale a pena também a gente conhecer e refletir sobre ela. Ela não será tão acessível a você. Normalmente, apenas aqueles que têm a formação teológica, lá no seminário, a gente discute mais sobre isso. Mas eu queria, já que estamos estudando, apresentar isso para você, para que você tomasse conhecimento. A Bíblia hebraica é dividida em 3 partes, não em 4. A primeira delas chama-se Torá, lei, ou instrução. Na verdade, a palavra Torá vem do verbo iará, que é ensinar, mas lei tornou-se a palavra mais conhecida, e ele equivale exatamente aos mesmos livros que são o nosso Pentateuco. Mas na visão hebraica, esses livros, por serem dados por Moisés, o homem que Deus chamou para libertá-los do Egito e revelar a sua vontade, tem um peso especial. É por isso que o Pentateuco para ali com a morte de Moisés. Eles enfatizam isso. Moisés disse. Esta ação de Moisés ao trazer a Torá, ao trazer a palavra de Deus, precisa ser olhada para nós com um pouquinho mais de valor. Porque ele é o primeiro, a gente pode dizer assim, exemplo clássico da mediação entre Deus e os homens. O próprio Moisés, sendo orientado por Deus, vai dizer lá em Deuteronômio 13, um dia Deus vai mandar um profeta semelhante a mim, e vocês vão ouvi-lo. Então, aquilo que Moisés fez, só pode ser equiparado, na verdade, só é suplantado por Jesus Cristo. Então, a importância desse texto, esse difícil de ler, essas leis, essas cerimônias, elas foram o ápice da revelação de Deus no Antigo Testamento. Preciso dar um valor a ela, a palavra de Deus diretamente comunicada aos homens, os sinais e o poder libertador de Deus, a provisão divina, é tudo que está escrito lá. Os judeus faziam questão de ressaltar estes 5 livros como as
fontes da sua vida. É escrito, na verdade, lá no final, né, provavelmente Josué que faz esse escrito: nunca mais se levantou alguém semelhante a Moisés, com quem Deus falava face a face. Então, quando você tiver alguma dificuldade em ler, certo, o Pentateuco, Levítico, Números, lembre-se disso. Moisés está registrando a conversa que ele teve com Deus face a face. E acho que a gente devia ter um pouquinho, né, no mínimo, alguma curiosidade de saber o que é que Deus queria dizer. Sabe esse livro de Levítico, aquele que a gente não costuma pular na leitura? É o livro em que, em termos quantitativos, mais nós temos a palavra de Deus. Quantitativo, estou fazendo só uma estatística. Deus disse, e a quantidade de coisas que Deus disse registradas em Levítico não pode ser comparada em nenhum outro lugar da Bíblia. Então, este valor estatístico eu queria chamar a atenção de vocês, especialmente por essas partes que a gente acha que não deve ler, né? E é isso que eu acho curioso, a parte onde Deus disse e Moisés simplesmente transcreveu, é a parte que a gente acha chata de ler. Isso diz alguma coisa sobre nós, né? Sobre como nós lidamos com as leis, como nós lidamos com a vontade daquele que nos criou. Essa impaciência não é por acaso, não. Ela não é só literária. Essa impaciência que nós temos com a lei, ela é espiritual. Ela é parte da nossa resistência à vontade de Deus, que aqui é expressa mais fortemente, porque Deus está dando lei o tempo todo. Mas não se iluda, quando Paulo vai fazer ali alguma admoestação, quando nós encontramos Jesus fazendo alguma exortação, nós temos o mesmo sentimento, só que passa logo. E aí a gente já ouve uma promessa, aí a gente já vê um milagre, aí a gente já vê uma palavra bonita, e aí a gente não se sente tão incomodado. Mas não se esqueça, a lei é alguma coisa que não combina com o nosso coração, a não ser que Deus esteja trabalhando nele e transformando ele. Falaremos sobre teologia no nosso próximo encontro. O segundo grupo é o grupo dos profetas. Então, nós temos profetas também lá na outra organização, mas aqui a visão ou a organização é um pouco diferente. Há dois grupos de profetas. A ideia dele é cobrir esse relacionamento de Israel com Deus, o foco é teológico, e há um grupo de profetas chamado profetas anteriores, ou são os primeiros 4, que falam como foi a história do relacionamento entre Deus e Israel. São livros históricos, Josué, Juízes, Samuel e Reis. Mas chamar estes livros de profetas, como eles chamavam, nos faz pensar que o que eles estão querendo fazer não é só dizer o que aconteceu, mas eles estão preocupados em fazer uma leitura do que aconteceu à luz de um valor teológico, normalmente conhecido em 2 polos difíceis de conciliar, mas muito presentes na Bíblia. Um é chamado teologia da retribuição. Se você fizer a minha vontade, você vai ser abençoado. Se você não fizer a minha vontade, se você se afastar dos meus caminhos, você vai ser amaldiçoado. Sim, você vê isso acontecer muitas vezes. Mas não é só isso que acontece nesses livros. Há também um outro polo chamado teologia da aliança. Ainda que eles tenham pecado, o Senhor teve misericórdia deles e lhes mandou um juiz. Mesmo Davi sendo digno de morte, Deus aceita a sua contrição e perdoa o seu pecado. Esses livros, eles vão falar, sim, os nossos pecados têm consequências,
E assim as nossas justiças nos aproximam de Deus e fazem com que nós possamos caminhar com Ele, mas na verdade, a gente não pode confiar nas nossas justiças. Elas são muito poucas, e se a gente depois for olhar para os profetas, né, os próximos profetas, a gente vai ver que vai ficar muito pouco a apresentar. De fato, nós precisamos confiar na misericórdia de Deus, na aliança que Ele fez conosco, na promessa que Ele fez para nós. E é isso que move, é isso que sustenta a história de Israel, quando eles estão subindo e quando eles estão caindo. É isso que os profetas anteriores fazem para nós. Então, quando você lê Josué, Juízes, Samuel e Reis, não foca só nos eventos. Não são apenas dados históricos. São dados históricos do relacionamento de Deus com o seu povo. E é importante que a gente conheça Deus por meio dos seus atos. Lá, aquele salmo que você gosta, ele diz isso, né? Eu vou contar as suas maravilhas para a próxima geração, os feitos de Deus. Minha alma, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa as suas iniquidades, quem sara as suas feridas. Isto é o que os profetas anteriores estão contando. Conhecer essa história é muito importante. E o segundo grupo é chamado profetas posteriores, que nesse mesmo contexto registra a mensagem de Deus para o seu povo. Esse grupo é quase igual ao grupo de profetas nossos, tá? É quase igual, com exceção de Lamentações de Jeremias, que vai ser colocado num outro grupo, e o livro de Daniel, que é a grande disputa, né, a grande dificuldade. Daniel não é considerado profeta nessa organização. Embora o conteúdo daquilo que ele diz é bastante revelador, mas ele não é considerado profeta, ele está num outro grupo. Tá? Mas nós temos Isaías, Jeremias, Ezequiel e aqueles 12 profetas que inicialmente eram um livro só. Tá? Então, este é o segundo grupo. E um terceiro grupo é um grupo chamado de escritos sagrados. Eles não foram escritos por Moisés, o mediador entre Deus e o povo de Israel na antiga aliança, né, na antiga dispensação. Eles não foram escritos por profetas, homens chamados por Deus para transmitir a mensagem de Deus ao povo, mas eles foram escritos por pessoas piedosas e, sim, como nós acreditamos na nossa teologia, conduzidas e inspiradas por Deus para apresentar o quê? As suas reflexões, as suas orações, os seus cânticos, os seus louvores, que até mesmo a sua história. Então, nós vamos encontrar nesse grupo Salmos. Ele é o primeiro deste grupo, por isso no Novo Testamento você vai ouvir Jesus falar sobre Moisés, os profetas e os Salmos, tá? Porque Jesus está usando esta ordem aqui. Tá? Depois você tem Provérbios e Jó, e você tem um grupo de livros que eram usados nas festas de Israel: Cantares, Rute, Lamentações, Eclesiastes e Esther. As festas tinham um caráter diferente, algumas eram festivas, celebratórias, como o caso da Páscoa, outras traziam lamentos, como o dia da expiação. Então, cada um desses livros traria ali uma nuance, e eles eram usados nas festividades como parte da liturgia. E livros que tratam da história do povo de Israel, mormente fora ou naquele período depois do exílio. É muito curioso pensar no livro de Esdras e Neemias, tá? Porque o livro deixa muito claro, né? O livro de Neemias deixa muito claro que o livro de Neemias é quase que assim uma oração. Ó Deus, está vendo o esforço que eu estou fazendo aqui? Lembra de mim.
olha, eu cuidei desse povo, certo? Mas eles não ouviram, eles voltaram lá com as mulheres, eu falei que o casamento misto era um problema, mas eles continuam insistindo nisso. Deus, olha só, olha, mas eu estou me esforçando, eu estou tentando levar esse povo para os teus caminhos. Isso é o livro de Neemias, certo? Ele está registrando os seus esforços para fazer com que o povo de Deus volte aos seus caminhos. É bom ouvir sobre isso. Homens como Daniel mantendo a sua piedade, como Deus o usou para falar aos reis e aos príncipes da Babilônia. Ah, legal a gente saber, a gente mora no exílio também, certo? Esther envolvida lá, né? Ninguém sabia nem que ela era judia, né? Uma agente secreta dos israelitas ali no meio do palácio, né? E aí ela guarda aquela informação, mas um dia aquela informação é fundamental, porque é a partir dela que o povo de Israel vai poder, os judeus vão ser preservados da morte certa. Uma ação de Deus por meio de pessoas imperfeitas. É uma história boa para se contar. Somos nós, certo? Nós somos como Daniel, como Esdras, como Neemias, como Esther. E aí nós temos essas pessoas contando essa história. E um livro para encerrar, o livro de Crônicas, que lá na nossa Bíblia está lá no meio, logo depois de Reis. Mas na verdade Crônicas é um resumo. Ele começa com Adão e vai até o momento em que Israel volta para a terra de Canaã pelo edito de Ciro. Então é um livro que faz um novo resumo da história de Israel, a sua formação, suas tribos e assim por diante, e conduz a uma ideia de restauração. Olha, veja o que Deus fez no passado. Veja como foi o reinado de Davi. Veja como foi o reinado de Josias, de Ezequias. Ah, mas também não se esqueça como que Acá se comportou, como que Manassés se comportou. Então, o livro de Crônicas faz um tipo de uma recapitulação para que aquela parte mais, vamos chamar assim, mais prática da restauração pudesse ser conhecida pelo povo. Então, esta organização, embora não seja muito fácil para a gente guardar, também nos ajuda bastante ao pensar, né, de como que o Antigo Testamento está falando conosco. Desde aquele momento em que Deus está agindo como o Senhor e aquela pessoa que é reconhecida, aquele ser que é reconhecido em tudo aquilo que acontece, até aquele momento onde coisas praticamente insignificantes, num livro, por exemplo, em que o nome de Deus nem é mencionado, nós encontramos ali também a ação e o cuidado de Deus, protegendo e dirigindo o seu povo. Tem bastante coisa para a gente lá, não? Tem bastante coisa que o Antigo Testamento traz para nós, e com isso eu espero que você tenha o desejo de conhecê-lo. Muito bem. Uma outra ajuda que eu quero lhe dar é colocar visualmente um pouco daquilo que fiz olhando para os livros. Você tem isso na sua apostila, então isso eu vou mostrar para você, mas o intuito é que depois você também tenha isso e possa se orientar enquanto lê. Tá? Agora eu vou pensar numa linha do tempo. E olhando para a linha do tempo, eu vou colocar os textos bíblicos referentes a ela. Okay? Então, primeiro eu olhei o texto bíblico e mostrei o tempo para vocês. Agora eu faço o trabalho inverso. Algumas coisas se repetem, obviamente, mas agora eu vou olhar para o tempo e ver que parte da Bíblia corresponde a ela. Então, falamos que Pentateuco começa lá da criação do mundo. Gênesis 1 e 2, criação. Gênesis 3, queda. Gênesis 4 a 6, a corrupção do mundo antigo. Agora note uma coisa, pastor, eu já sei isso, mas esses títulos nos ajudam a saber o que está acontecendo, tá? A entender um pouquinho daquilo que está se passando. Tá? A mesma coisa a parte final da sua apostila, não sei se nós teremos tempo para isso, mas onde eu dou uma
frase que eu acho que pode ajudar a gente a entender o propósito de cada um dos livros do Antigo Testamento. Tá? É para que, de alguma forma, aquilo te ajude a pegar ali um fio da meada, pegar uma linha de raciocínio que vai te ajudar na leitura. Então, de 4 a 6, nós vemos o mundo antigo se corrompendo. E depois, de 6:10 a 9:28, nós vemos Deus purificando o mundo antigo. Sim, nós chamamos essa história de dilúvio, mas eu tenho que entender o que está acontecendo naquele evento chamado dilúvio. E o que está acontecendo é muito curioso. Eu estava preparando esse material para vocês, e aí eu me toquei de uma coisa assim que deveria parecer óbvia, né? É aqui que nós temos o uso da água para a purificação a primeira vez na Bíblia, em relação ao mundo como um todo. E depois a ideia de batismo vai ser desenvolvida em diversas coisas. Mas o que é o dilúvio? Se o dilúvio é purificação, ou seja, é retirar aquela parte morta, aquela parte que é voltada ao pecado, e então nos preparar para uma nova vida em aliança com Deus, então o dilúvio faz isso. Essa história conta para a gente, é a primeira conversão que a gente pode registrar assim nas Escrituras, a conversão do mundo. E é curioso, né? Porque a gente conhece bem essa história, né? Antes Deus olha para o coração do homem e diz: é mau, é corrupto. Depois do dilúvio, Deus olha para o coração do homem e diz: agora sim, ele continua mau, ele continua corrupto. Mas tem uma diferença, não tem? Entre a primeira e a segunda situação. Eu não vou mais destruir, eles são meus. Eu faço uma aliança com eles, e eu ponho um arco-íris e digo assim: não vou destruir, vou preservar. É isso que nos mantém na fé, certo? Não é que nós, depois que nos tornamos crentes, nos tornamos melhores. Eu espero que a gente melhore. Deus dá diversas instruções para isso. Mas a razão principal de não sermos consumidos, diz lá Jeremias, nas suas lamentações, são as misericórdias do Senhor. Já temos aqui nas primeiras páginas da Bíblia. Isso deveria nos chamar a atenção. Gênesis 10 e 12 dá-nos uma descrição das nações, a formação delas e a sua separação, distinguindo aquela família que foi especialmente abençoada por Deus através de Noé, a família de Sem, de onde vem de onde viria de onde vem Abraão e de onde vem aquele que Deus nos enviou para resgatar. Essa família de Sem, então, se torna o foco, um pequeno ramo dela na pessoa de Abraão, um homem já com uma certa idade, que ainda não tem filhos, mas recebe uma promessa, mas que para que essa promessa seja executada, ele precisa se afastar da sua família e caminhar com Deus. Este homem, seus filhos, Isaque, depois seu neto Jacó e depois o seu bisneto José, serão os instrumentos de Deus para a formação de uma nação, de um povo, onde para quem Deus vai revelar a sua palavra. É bem interessante olhar que Deus, a gente não entende muito bem qual é o teor, ou qual é as questões práticas das conversas entre Deus e Moisés, mas ele diz: olha, diga ao povo de Israel que a partir de agora eles vão me conhecer por Yahvé, a gente não sabe bem como que pronuncia, por este nome eu não fui conhecido pelos seus pais. A gente não sabe muito bem se é o nome, exatamente o que Deus está querendo dizer com isso, mas uma coisa é clara: Deus se relacionou com os patriarcas, mas ele se revelou a Israel por meio de Moisés. Então, o conhecimento de Deus, da sua vontade, dos seus propósitos,
está reservada ao povo de Israel. Deus sim se relacionou, se apresentou a eles, eles tiveram um relacionamento, mas a sua palavra ainda não fora oferecida como foi para Israel. O que também deve nos fazer lembrar o que o autor de Hebreus diz, que antigamente Deus falou muitas vezes aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, que é o resplendor da glória de Deus. E novamente João vai nos lembrar, nós conhecemos alguma coisa, né? A lei por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então essa transição não joga fora o que aconteceu antes, mas eu tenho que entender, com os patriarcas foi alguma coisa, com Israel temos um pouco mais, é o Antigo Testamento, e com Jesus nós temos a plenitude da revelação, o próprio Deus manifestando a nós a sua glória. E eu entendo, né, que do ponto de vista teológico, né, nós ainda temos uma última manifestação. João, na sua primeira carta, diz, né, que nós somos filhos de Deus, mas nós não sabemos o que nós vamos ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Ou seja, ainda um patamar, vamos chamar assim, de revelação da glória de Deus, que ainda a gente não conhece, e que vai ser revelada na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o livro de Gênesis vai se dedicar a essas quatro personalidades. Sua caminhada com Deus, as suas fraquezas, as suas virtudes, o modo como Deus os utilizou para conduzir a história e fazer a sua vontade. Em seguida, então, nós entramos nesse momento de formação do povo de Israel. Então, agora vem a personalidade de Moisés, chamado por Deus, não pelas suas qualidades, mas pelo seu poder e pela missão, pela comissão que ele lhe deu. E esse homem então vai até o Egito, tira Israel e aí começa a orientar o povo de acordo com a vontade de Deus. De Êxodo até Números, aquela parte sobre leis. Depois nós temos uma jornada até Canaã, bem curtinha. Podia ser fácil, era só mais, né, alguns meses, chegaram ali, fizeram a vontade de Deus, construíram, né, conquistaram a terra e vão viver felizes com Deus para sempre. Seria fácil se não tivessem seres humanos envolvidos neste processo, certo? Não acreditaram em Deus, rejeitaram a promessa, foram então condenados a peregrinar no deserto por mais 38 anos. Tá? Isso é o que nós temos de Números 15 a 36. Percebe que Moisés ele resume bem a história, né? Ele fala bem pouquinho. Tá? São 40 anos, várias conquistas, inclusive, estão registradas aqui, mas ele conta bem rapidinho para que a gente não fique muito entediado com o caminho. Tá? Mas então, ao chegar ali no limiar da terra prometida, ele para e diz: vamos conversar. Eu tenho algumas coisas a dizer para vocês. Quero lembrar de vocês algumas coisas sobre a história. Eu quero lembrar de vocês algumas coisas sobre a lei de Deus. Eu quero lembrar de vocês algumas coisas sobre as suas promessas. Eu quero lembrar de vocês algumas coisas sobre as ameaças que Deus faz e o modo como vocês devem viver. Eu sei que vocês não são gente fácil. Eu não vou poder entrar na terra prometida por causa de vocês, certo? Mas agora não posso fazer mais nada. Vocês precisam se responsabilizar na sua vida com Deus. Ouçam aquilo que Deus tem a dizer para vocês. Um homem chamado Josué tinha sido designado, que era auxiliar de Moisés, para continuar o ministério e conduzir. E aí o que nós temos no livro de Juízes? A entrada na terra prometida, a gente chama de conquista, mas uma questão de hábito, né? Mas na verdade é a entrada. Chegaram lá e se instalaram.
Quando termina Josué, ainda tem muita terra para ser conquistada, certo? Então, tem bastante coisa para acontecer. Em Juízes, eles continuam essa conquista, só que começam a se desviar dos caminhos de Deus. E começam a perder aquela fidelidade, aquele compromisso que tinham aprendido no tempo de Josué. O que vai levar, então, Deus a dizer: eu não vou mais ajudar vocês nessas batalhas. Eu vou deixar esses povos aí, porque eu preciso ensinar vocês a respeito da rebeldia que há no seu coração. E aí a gente percebe uma ação da disciplina de Deus, onde ele não retém o seu livramento. Ele não deixa de abençoar. Eles vão ter várias vitórias. Mas essas vitórias, elas são dadas a partir de derrotas, de tristezas e de dores. Deus podia fazer com que eles fossem conquistando, mas porque eles não tinham um coração dedicado ao Senhor, eles têm que aprender. Eles caem e Deus o levanta. Eles caem e Deus levanta. Eles caem e Deus levanta. Ok, isso vai começar a ficar meio complicado, né? Então a gente precisa de alguma coisa que nos ajude a sair deste ciclo interminável de quedas e levantes. E então surge a proposta, né, da instauração da monarquia em Israel. Por razões diversas, boas e ruins, Israel tem um rei de acordo com os parâmetros humanos. Lembra, Deus está ensinando, primeiro derrota, depois vitória. Já podia ter dado Davi direto, né? Mas Deus não deu, não. Deus deu Saul primeiro. Por quê? Para que eles aprendessem. Aí tiveram dificuldades, mas logo Deus mandou Davi. No mesmo estilo dos Juízes, a gente não pode esquecer isso, né? Porque o que Davi faz foi aquilo que Jefté fez, foi aquilo que, de alguma forma, Sansão fez, foi aquilo que Gideão fez. Mas agora ele faz numa outra característica. Ele faz como aquele que vai assumir o reino de Israel. Esse mesmo Davi será alguém que vai compartilhar conosco a sua fé em Deus. Então aí eu faço a relação com os salmos, não? Porque esses salmos não são só alguém colocando os seus sentimentos diante de Deus. Já seria bem interessante naquela versão que nós demos há pouco. Mas os salmos são mais do que isso. Os salmos são o rei escolhido por Deus para libertar Israel, compartilha as suas aflições e as suas orações conosco. Os salmos são coisa muito mais especial. Os salmos são o ungido de Deus, mostrando como é a sua missão para cuidar de nós, para reinar sobre nós, para conduzir a nossa vida. Quantos sofrimentos o Senhor Jesus tem conosco? Porque não foi apenas Judas que partia o pão e compartilhava o pão com Jesus que o traiu. Nós, muitas vezes, fazemos a mesma coisa. Nós que participamos da sua mesa, não se esqueça disso. Nós que comemos o pão com Ele, nós que bebemos o cálice com Ele. Então, sim, os salmos falam muito sobre nós, e aprendemos bastante sobre eles, mas você terá uma leitura diferente dos salmos, se você pensar como o salmo está falando a respeito do relacionamento de Deus com o seu ungido. Geralmente o salmista é alguém que está imbuído de uma posição, de uma condição oficial. É o rei, ou é um dos levitas, uma família sacerdotal. É alguém que foi ungido por Deus para representar o povo diante do Senhor. Essas orações têm tudo a ver com a gente, mas de um jeito bem especial.
de um jeito bem diferente. Muito bem, reinado de Saul você encontra aqui em 1 Samuel 9-31, reinado de Davi, 2 Samuel inteiro, até o livro de Reis, e no primeiro livro de Crônicas. Você encontra o reinado de Salomão, também em Reis e em Crônicas. Aí então o reino é dividido por uma condenação a Salomão, por ter se afastado de Deus, mas por uma ação imprudente de Roboão, o seu filho. Tá? Então, o reino foi dividido porque Salomão se afastou da vontade de Deus. Mas isso não aconteceu do nada. Os eventos históricos são também as manifestações da ação de Deus na nossa vida. Então, um ato impensado levou à divisão do reino, como Deus havia determinado que deveria acontecer. Encontramos então textos falando sobre esse reino de Israel no norte, variando ali entre 1 Reis 12 e 2 Reis 17, e 3 profetas específicos. É aqui que eu acho que é importante a gente observar. Então, Amós, Jonas e Oséias são profetas que vão atuar no reino do norte. O livro de Jonas, ele tem uma nuance que ele é lá em Nínive, mais ao norte ainda, na região, num outro país. Mas eles estão ligados com este reino do norte, onde o povo se afastou do reino da linhagem de Davi, mas não só politicamente, foi? Mas também espiritualmente. Construíram novos bezerros de ouro, constituíram novos sacerdotes, não viviam mais de acordo com a vontade de Deus, viviam de acordo com as suas políticas, com suas preferências. Então, não foi apenas uma divisão política, é uma divisão espiritual também. Não existem divisões políticas. Nós somos seres espirituais. A política, o casamento, o trabalho, está tudo alicerçado no modo como nós estamos vivendo espiritualmente. E é isso que nós estamos vendo na história de Israel. Não é só história, é profecia. É a palavra de Deus sobre esta história. Tá? Então, esses 3 profetas atuaram ali e deixaram a sua mensagem. Tá? Um profeta famoso que atuou nesse reino do norte, mas do qual nós não temos livros escritos, é Elias e o seu sucessor Eliseu. Eles trabalharam nesse mesmo reino do norte. Nós só conhecemos a sua história, mas não temos os seus escritos. No sul, o reino dura um pouquinho mais. Então, no texto bíblico, até 2 Reis 25. E, do ponto de vista histórico, o reino do norte cai em 722 e o reino do sul cai em 585 a.C. Além dos textos históricos, nós temos profetas trabalhando com este período, geralmente o final, mas nem sempre. Obadias, Joel, Isaías, Miqueias, Naum, Sofonias e Abacuque. No caso de Isaías e Miqueias, e talvez Joel, a gente tem uma dificuldade com datas, os 2 reinos ainda existiam. No caso dos demais, apenas o reino do sul existia. E o que esses profetas vão denunciar nesses reinos? Bom, obviamente, o desvio espiritual. Eles abandonaram o Senhor, tanto no norte quanto no sul. O culto hipócrita, todo tipo de desvio cultual, idolatrias, são denunciadas ali. Mas também aquelas coisas que interferem nos seus relacionamentos. Os roubos, a violência, o adultério, a mentira, o falso testemunho, certo? As intrigas. Então, todas essas coisas também são denunciadas. Deus as condena, como não podia deixar de ser
de ser assim, mas também eles começam, ainda que de modo muito sutil, mas eles começam também a dizer que isto que Deus faz vai despertar novamente a fidelidade do povo. Tá? Então, a disciplina, ela é importante e necessária, ela tem um caráter de punição, mas ela tem também um caráter de restauração. É o modo como Deus chama a nossa atenção para o que é certo e nos incentiva a buscar os seus caminhos, ainda que eles não sejam aquilo que está no nosso coração. Daí então, nós temos o exílio do Reino do Norte, segundo Reis 17, 722 a.C. Estas 10 tribos, esqueci de dizer isto, que foram para o Reino do Norte, são levadas para uma região da Ásia Menor, e nós não temos uma menção muito clara para onde eles foram depois disso. O fato é que, do ponto de vista histórico, eles não retornaram mais. Tá? Embora profetas como Isaías vai dizer que Deus buscaria as tribos dos 4 cantos da terra e reuniria novamente todas as tribos junto de Deus em Sião, junto com as nações. Mas, do ponto de vista da literatura bíblica, eles se perderam. Cuidado aqui, um dado importante, apenas como curiosidade. Não quer dizer que não havia mais ninguém daquelas tribos. Por quê? Porque num determinado momento da história, parte do povo que estava no norte, vendo aquilo que Deus estava fazendo no Reino do Sul, migrou para o Reino do Sul. Tá? Então, a gente fala que as 10 tribos se perderam, mas a gente tem que fazer só essa pequena correção. Isso é do ponto de vista político-organizacional. Tá? Um número deles, não sei quanto, né, passou para o Reino do Sul, e esses então foram preservados. Tá? Estes então continuaram a fazer parte do povo de Israel, do povo de Judá. Tá? Não há uma estatística muito clara sobre isso, mas a gente sabe que Esdras e Neemias fizeram esta conferência. Tá? Então, eles fizeram ver nos livros quem era de fato descendente de alguma das tribos de Israel. Então, houve uma recomposição, mesmo que precária, das tribos, mas há uma promessa de resgate feita por Deus. Segundo Reis 24 e 25, segundo Crônicas 36, 5 a 23, e os livros de Jeremias, Lamentações, Daniel, Ezequiel e Ester, de uma certa forma, entre aspas, nos contam sobre o exílio, a retirada do povo do sul para a Babilônia, e depois como este povo, uma parte dele, como esse povo viveu lá. É o caso de Daniel, é o caso de Ezequiel. Aqueles que sobraram na terra, ficaram um pouquinho ali, uma pouca gente, depois alguns fugiram para o Egito, que é o caso do próprio Jeremias. Ele não foi por vontade própria, foi levado à força, mas foi e morreu lá no Egito. E o que aconteceu depois? Tá? O retorno deles vai ser registrado pelos profetas, mas eu tenho Ester, que continuou a viver lá na Babilônia, como a maioria das pessoas. Tá? Então, um grupo volta, mas a gente tem a impressão de que a maior parte ficou mesmo. Tá? Ficou ali pela Babilônia, foi lá para a Pérsia, como é o caso da Ester. Alguns se deslocaram com a chegada, né, dos gregos, foram se deslocando em direção à Europa, e a gente vai encontrar, na época de Paulo, por exemplo, os judeus espalhados por todo o mundo conhecido, movimento que começou neste período. Tá? Não são daquelas 10 tribos.
É esse povo que foi levado para o exílio. Alguns ficaram para lá, foram se envolvendo, foram encontrando seus lugares, foram tendo posições de destaque e foram ficando pelo caminho, enquanto alguns voltaram com a missão de tentar restaurar Israel. E é isso então que nos contam os livros de Esdras, Neemias e 3 profetas que são profetas do período posterior ao exílio: Ageu, Zacarias e Malaquias. Qual a grande dificuldade desses profetas, ou dessas pessoas? Primeiro, a restauração anunciada por Isaías, por Jeremias, por Ezequiel, não parecia tão gloriosa quanto os profetas deram a entender. Eles eram poucos, estavam com poucos recursos, reconstruíram o templo, mas quem conhecia o templo falava: isso aqui está feio demais. Então, eles não conseguiam ver que a obra de Deus avançava na vida deles, embora as questões materiais ainda estivessem precárias. Muito parecido com algumas pessoas que eu conheço, né, que só conseguem se sentir abençoados por Deus quando a sua vida material, a sua vida externa vai bem. Não se esqueça, a obra de Deus está acontecendo nos dias de glória e nos dias de dor. Jó nos contou sobre isso. Mas também o que acontecia com aquele povo, nós também vamos observar que espiritualmente aquele povo não era muito melhor do que o anterior. Tinha alguns cuidados, algumas precauções, tá? Mas só o fato de alguns não quererem nem voltar já mostrava alguma coisa estranha. E os que voltavam logo abandonavam os seus compromissos, deixaram a construção da casa de Deus para depois. Os muros de Jerusalém ficaram quase 100 anos sem reconstruir, não estavam muito preocupados em reconstruir Jerusalém. Alguns se casaram com mulheres estrangeiras, começaram a se misturar, como fizeram os samaritanos lá mais ao norte, e isso começou a perturbar também, porque se esperava que aquela tragédia do exílio tivesse feito do povo de Israel um povo melhor. Mas não somos, não são nem as nossas justiças que nos recomendam a Deus e nem os nossos sofrimentos. Nós que vivemos num país de matriz católico romana, às vezes nós temos este sentimento, de que o sofrimento nos aproxima de Deus. Há um sentido em que isso é verdade, mas não é da nossa parte. Nós não nos tornamos melhores, não. E isso é que o finalzinho do Antigo Testamento quer mostrar para nós. Mas em todos estes casos, principalmente nos profetas, Deus diz: mas eu ainda não terminei. Eu ainda estou fazendo a minha obra. Essa casa que vocês acham que ficou mal feita, não, ela vai ter uma glória muito maior do que a primeira. Eu vou fazer com que, novamente, vocês saibam a diferença entre o certo e o errado, entre a lei de Moisés e a injustiça. Eu vou novamente converter o coração dos pais e dos filhos. Eu vou trazer novamente o sol da justiça. É interessante que a nossa Bíblia, agora voltando para a nossa organização, termine com essas palavras. É um bom jeito de terminar de fato. Ou seja, ainda que a estrutura hebraica tenha uma noção de fechamento em crônicas, a estrutura que foi dada na Bíblia grega e que nós assumimos nas nossas Bíblias em português, elas nos deixam com essa expectativa de que alguma coisa está por acontecer. Que tudo aquilo que a gente podia fazer, a gente já fez. Tudo aquilo que a gente podia passar, a gente passou. Mas não foi suficiente. Sim, não foi suficiente. Para que seja suficiente, é necessário que Deus cumpra por Ele mesmo as suas promessas. E é isso que nós vimos Deus fazer o Antigo Testamento inteiro.
Deus cumprindo promessas, para que nesse momento em que a palavra de Deus se cala, onde não há mais profetas, onde não há mais homens piedosos dedicados a Deus, talvez não como Daniel ou como Esdras e Neemias, nós ainda lembremos que Deus está realizando a sua obra e ela vai continuar de modo ainda mais glorioso do que aquele que nós vimos até então. Espero que isso te ajude a olhar para o Novo Testamento, para o Antigo Testamento com maior interesse. Tá? Voltando à nossa palavra inicial, sim, temos muitas dificuldades de leitura e de teologia, mas há uma riqueza enorme de conhecimento de Deus, de conhecimento da vontade de Deus, de conhecimento do plano de Deus, de conhecimento de nós mesmos e de quem nós somos como povo de Deus, que o Antigo Testamento foi desenhado, foi designado para nos oferecer. Se nós perdermos isso, nós saberemos muito menos de todas estas coisas. Que Deus abençoe vocês, que Deus nos conduza e nos guarde sempre com o seu poder e bondade. Som. Nossa gratidão ao reverendo Dario pela disposição em nos ajudar. E estamos nos despedindo por hoje. Não há mais nada lá embaixo, tá certo? Nós temos aqui os banheiros para você usar, uma água para você tomar, mas cremos que deve ser assim, devemos terminar por volta desse horário, porque você é oficial, provavelmente, principalmente você que é daqui da Grande São Paulo, pode ter ao longo desses 9 sábados do ano atividades na sua igreja local. Então o horário de terminar é mais enxuto mesmo, para que você possa ir. E amanhã é dia do Senhor, e a gente espera que você esteja na escola dominical, né? Faz parte a vida continua e é dia de estarmos na casa de Deus. E a gente volta a se encontrar no dia 14 de março, que é o segundo sábado do mês de março, onde nós vamos seguir logo pela manhã o reverendo Dario. A primeira aula vai dar a continuação do panorama do Antigo Testamento. Depois nós vamos ver os capítulos 4 a 6 da Confissão de Fé de Westminster. Depois o reverendo Felipe Fontes vai nos dar a aula sobre cosmovisão. E por fim nós vamos ver sobre prática de ensino. Algumas dicas pedagógicas, didáticas, para você estruturar as suas aulas e ter técnicas de comunicação, tá certo? Qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar em contato conosco pela secretaria da igreja, tem o nosso contato no site da igreja. Mendes é o nosso secretário, fica de pé aí, Mendes, para o povo te conhecer. Diácono Mendes é o secretário da nossa igreja, ele estará à sua disposição também. E a gente vai mandando as informações completas para você pelo Google Classroom, né? É o nosso canal oficial de comunicação. Lembrando que você tem um juramento solene para escrever no papelzinho do sorteio que viu o vídeo. A gente não vai pedir isso como obrigatório para que você receba o certificado. Se você vier às aulas, você vai receber o certificado, mas esperamos que você esteja entendendo uma coisa. Esse curso ele é mais provocativo do que exaustivo. Não há condição de resolver todas essas coisas que um homem de Deus em liderança precisa conhecer. 9 sábados não resolve, não chega nem perto. O vídeo dá uma resolvida um pouco maior, mas a esperança nossa é que você aproveite a livraria, você aproveite aquilo que a gente vai postar no ambiente virtual para você crescer e que esse seja só um grande começo, né? Ou uma grande continuação para a sua vida e seu ministério. Pedimos a Deus que o abençoe, que o dirija, e queria convidar, eu não ouvi mais, não sei se ele precisou sair, o presbítero Odivan ainda está aqui? O presbítero Odivan, que é o vice-presidente do conselho da igreja, queria que ele nos dirigisse, por favor, em oração para nos despedir. Oremos.